Fala galera! Vamos para mais uma crítica de terror essa semana. Já tivemos Frankenstein, Bom Menino e agora chegou a hora de A Própria Carne, um filme de terror brasileiro, independente, que é produzido pelo Jovem Nerd. Produzido e roteirizado, né? Por eles, ao lado do Ian SBF, que também dirige. Ian SBF, que é um dos criadores do Porta dos Fundos. Então ele é, sim, mais conhecido pela comédia, já tinha enveredado no drama, em Entre Abelhas, na ficção científica, em séries e curtas-metragem. Nunca tinha feito um filme de terror. Aqui ele dirige um filme de terror que foi basicamente financiado pelos fãs do Jovem Nerd. Então é um filme de terror independente, raiz, e que de fato não tem muita grana. Então ele diminui o escopo dele para fazer algo que é bem mais contido e dentro ali desse orçamento é perceptível que não é um filme caro, o que não quer dizer também grande coisa necessariamente, porque na maior parte do tempo o Ian SBF consegue entender que ele tem essa limitação e encontrar boas soluções. Mas vamos à história do filme, né? O filme usa como pano de fundo a Guerra do Paraguai. Então ele acompanha três soldados desertores, três soldados brasileiros desertores, que estão ali fugindo na esperança de sobreviver de uma guerra que pouca gente fala, mas que foi muito violenta e deixou muitos mortos entre todos os envolvidos. Argentina, Brasil, Paraguai, todo mundo sofreu bastante com essa guerra. E aí esses três caras eles estão fugindo e eles encontram uma casa isolada na fronteira, que é habitada apenas por um fazendeiro e uma jovem. E aí eles decidem se refugiar ali, mas eles descobrem que o local esconde alguns segredos. Não é lá uma premissa, né, de outro mundo, tem bem essa ideia, né, da casa isolada. Não se torna um slasher, então não tem nada ali de Casa do Lago, de Sexta-feira 13, mas a premissa nasce um pouco dali, né, de você se isolar. É uma premissa muito comum do terror, né, que é você se isolar em uma casa por qualquer que seja o motivo, para curar o luto, para curar a doença. O próprio Bom Menino também parte dessa premissa, né, o cara vai se isolar para se curar da doença dele. E todo o filme nasce a partir dali. Então, e aí eles descobrem que ali não é um lugar exatamente amigável. E aí, assim, o que eu tenho para dizer? É que até certo momento a própria card funciona muito bem. De fato, ali os primeiros 40, 50 minutos do filme eu gostei bastante. Justamente porque o Ian SBF entende que ele está fazendo um filme mais contido e que ele tem que encontrar formas de criar suspense e terror dentro desse espaço confinado. Então, esse confinamento, inclusive, ele passa para mise-en-scène. Ele usa muito o plano muito fechado. Em vários momentos a gente vê ou planos detalhes ou o plano realmente muito fechado na boca ou nos olhos dos personagens, que é justamente para passar essa ideia de claustrofobia, né? Eles estão fechados, eles estão confinados em um espaço muito pequeno, contidos dentro desse universo muito, muito pequeno, que é basicamente a floresta e essa casa isolada. E dentro disso, ele cria uma atmosfera muito interessante. É um filme que, em termos de atmosfera, ele funciona muito bem. Você está sempre ali tenso, querendo saber qual é o segredo que aquela casa esconde, quais são as motivações do fazendeiro que está recebendo eles, até mesmo qual é a motivação deles. Então, tem um clima de tensão atmosférico muito interessante, que realmente funciona muito bem por muito tempo. E aí tem um ponto que é essencial para esse funcionamento, além da boa direção atmosférica, que é o Luiz Carlos Percy, que é um dublador de longa data. Ele é muito conhecido no universo da dublagem, é um ator, porém ele teve pouquíssimas oportunidades no cinema. Ele fez ali alguns curtas, fez alguns longas muito pontuais, e aqui ele apesar da idade, ele é a grande revelação do filme, porque ele toma o filme inteiro para ele faz o fazendeiro, e ele é ameaçador, ele é assustador, tudo que você pode imaginar ele consegue expressar, seja fisicamente, com a parada do pescoço torto, parece até o homem torto lá do Invocação do Mal, de certa forma, seja fisicamente, pela fisicalidade, quanto pela voz. E aí, por ele ser dublador, ele sabe usar a voz muito bem, e quando ele imposta a voz, é uma parada que realmente impressiona e ajuda a preencher um pouco dessa atmosfera de terror, né? Porém, em algum momento, isso para de funcionar.
E aí eu tenho apenas teorias, interpretações, né? Não acompanhei, apesar de ser um processo de produção que foi muito aberto, né? Os fãs acompanharam, tem o próprio perfil no Instagram, tem vários vídeos de making of que o Jovem Nerd fez em vários momentos, durante a gravação, na pós-produção, no tour de lançamento. Eles documentaram muito bem todo esse processo, mas eu não acompanhei tanto assim. Então eu não sei e eu posso estar falando merda, mas só que eu acho que dá pra criar alguma teoria, porque é como se o filme voe pra uma parada meio freudiana, que parece que enquanto o filme tá trabalhando com o imaginário das pessoas, ele funciona muito bem. A partir do momento em que ele tem que transformar isso em realidade, dar respostas, eu acho que ele já perde a mão. A sensação que me passou é que eles pareciam estar tanto em SBF, que é muito mais conhecido pelas comédias, quanto o Jovem Nerd e o Azaghal, que são muito mais conhecidos pelos vídeos de YouTube do que como roteiristas, pareciam que eles queriam usar a metade final do filme para comprovar que eles são fãs de terror. Então eles começam a colocar muitas referências que ficam soltas, eles parecem que eles têm que encher uma. Não é necessariamente encher linguiça, porque a história é contida e ela permanece sendo contida. É muito mais visual, o filme se perde um pouco visualmente. Então, o que estava muito redondinho de estamos fazendo um filme de confinamento aqui, um suspense barra terror de confinamento, se perde e começa meio que a atirar para todo lado, começa a fazer referências, começa a brincar com outras coisas que quebram um pouco com a organização visual, com a coesão visual do filme. E aí ele fica um pouco perdido. E em vários momentos eu fiquei um pouco com essa impressão, porque você pesca algumas coisas. Tem ali um toque de Lovecraft, tem uma outra parada de fantasma. Então, tipo, parece que eles estão pescando várias coisas de terror e falando, olha aqui como que a gente gosta de terror. E não necessariamente trabalhando isso tão bem dentro da história. E aí a resolução, por mais que tenha cenas muito legais, vou dar um exemplo, sem dar spoilers, mas tem uma cena de violência, uma violência muito específica que eu vou explicar mais ou menos o que acontece, sem falar o que é, e quando você assistir você vai saber o que é. Que é uma cena de violência que corta e usa muito bem o som. E o som daquilo acontecendo é uma sacada muito boa do NSBF isso, porque ele entende que o som daquilo acontecendo é muito mais poderoso do que mostrar. Por mais que o filme tenha ali o seu gore, tenha vários momentos bem sangrentos, ele entende que o som daquilo acontecendo é muito mais forte do que mostrar aquilo acontecendo visualmente. A gente já tá aqui nessa segunda metade que eu não gosto tanto, mas tem alguns vislumbres legais de coisas interessantes que o filme tenta trabalhar. Só que é o que é que eles ficam perdidos dentro de uma bagunça, de um caos. É, e aí, eu não sei se eu tô conseguindo explicar, mas, por exemplo, na primeira metade, os personagens eles estão todos reunidos. E aí aqui, a partir de certo ponto, eles ganham meio que side quests paralelas, todos os três soldados desertores. E aí essas side quests são exatamente, tipo, uma vai para um lado do terror, a outra vai para outro, para um terror mais realista, uma vai para uma parada mais fantasmagórica, meio reencarnação, o outro vai para uma parada Lovecraft, então é aqui que o filme começa meio que, tipo assim, ele mesmo direciona os personagens para pontos difusos, para coisas difusas. E aí eu sinto que ele se perde um pouco. Não me incomodo necessariamente com o final. Eu vi algumas pessoas falando, o final. Cara, não acho que vai ter necessariamente uma continuação. Eu acho que é muito mais um aceno divertido de tipo assim. A gente tá contando uma história contida. Você sabe que tem algo muito maior aqui. Não necessariamente a gente precisa explorar, mas podemos explorar ou não. E então, assim, eu acho que ele é um filme que funciona, considerando todo o contexto dele, né? Tem uma capacidade de produção sonora e de direção de arte, por exemplo, muito interessantes. Ele entende que ele é um filme de pouco dinheiro e ele faz coisas muito legais com esse pouco de dinheiro, principalmente em termos de solução criativa, quando um suspense barra terror mais atmosférico. Quando ele vai para um lado de resolução e de embate, eu acho que ele perde um pouco a força. Ainda assim, eu gostei do filme. Eu acho que eu vou dar uma nota
3,5 de 5. Acho um filme bem legal, bem decente, apesar desse cansaço que vem acompanhando o filme até o final. Mas fica a dica. Ele é um filme que ele foi lançado em parceria com o Cinemark, então ele só está passando na rede Cinemark. Ainda não temos notícias se depois ele vai sair para aluguel, vai chegar em algum streaming. É um filme que ele tem um contexto de produção e de distribuição completamente diferente dos outros, né? Não é um filme da Globoplay, nem nada desse tipo. Então fica a dica, se você conseguir assistir ele nos cinemas, assista, ou então fique aí no aguardo para ver onde que ele vai chegar após essa passagem nas salas, porque é um filme de terror brasileiro bem legal, produzido em um contexto específico e que é bem interessante. É isso, até a próxima, valeu!